Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, a redenção completa, definitiva, verdadeira para o mundo inteiro, já agora. A pergunta da semana é muito interessante, é sobre o fluxo. Quando está fluindo, quando a coisa está boa, está caminhando, está progredindo, está vindo, tem harmonia, tem paz, está funcionando. Quando está funcionando, como é que a gente sabe? A gente vai ver que, no fundo, essa vida que a gente recebe, a gente percebe o fluxo, é quando a gente está ligado com a fonte verdadeira, a raiz. Faz parte do fluxo da vida essa possibilidade de ter o contrário do fluxo, né? O bloqueio, a parte negativa. Mas a gente sabe que o certo, o ideal é chegar num modo que está fluindo, que está funcionando, que está tudo bem. A gente tem que se acostumar a viver de um modo que esteja tudo bem, está tranquilo, está bom. A gente tem que estar todos os dias nesse espaço de alegria, de bondade, de tranquilidade. E isso, vamos falar um pouquinho como chegar nisso, como isso acontece. Está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 22, capítulo 22 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está na Parashat Bamidbar, essa é a segunda Sihá. Parashat Bamidbar a gente sabe que, por definição, é sempre antes de Shavuot, né, do recebimento da Torá, e está ligado com esse momento tão esperado, e o principal que seja já a Torá renovada, Torá Hadashah, Mititese, que vai vir de Hashem, através do ensinamento de Mashiach, com essa força total, com esse fluxo total para o mundo inteiro, que seja agora já, para todos nós. Então o fluxo está ligado com a vida, literalmente, a gente vê até pelas mulheres, pelo feminino, está ligado com o nascimento, também está ligado com o fluxo, e com o crescimento que é consequente. Como que tem esse fluxo positivo de vida? Vem da dedicação, da entrega, com força, de quem está transmitindo, de quem está ensinando, quem está dando a sua vida para gerar vida, para fazer nascer, para fazer crescer. Então é desse modo que a gente, como aquele que está ensinando, que é pai, que é professor, que é chefe, que é amigo, que é marido, ou esposa, é óbvio, ou professora, ou é a chefe, vale tanto para o homem quanto para a mulher, com foco em quem está recebendo, no aluno, que então se torna o nosso filho, né, ao a gente fazer esse fluxo divino de transmissão. Então, isso está ligado com essa Parashá, Parashat Bamidbar, no capítulo 3, fala Eile Toldot Aharon e Moshe. Essas são as gerações de Aharon e Moshe. Biam Diber Hashem et Moshe Bechar Sinai. E depois fala sobre os filhos de Aharon. Então a pergunta que tem, e o Urash vai querer explicar, a gente deve ter essa pergunta também para poder ter o interesse em entender, porque fala, essas são as gerações de Aharon e Moshe. Por que fala de Aharon e Moshe? Você vai falar só sobre os filhos de Aharon. Então Moshe de algum modo entrou aqui no assunto. Ele se torna também os pais dessas gerações que são os filhos de Aharon. E quando e como que ele se torna o pai? Quando que os filhos de Aharon passam a ser as gerações de Moshe? Beyom Diber Hashem et Moshe Behar Sinai. No dia em que Hashem falou com Moshe no Har Sinai, e ele depois transmitiu para os filhos de Aharon. Então Rashi explica que ele Tolot Aharon e Moshe, porque ele fala as gerações de Aharon e Moshe, e não lembra somente, na verdade, só lembra os filhos de Aharon, porque são chamados gerações de Moshe, já que Moshe os ensinou Torá. Isso
nos ensina que todo aquele, aí se torna uma construção com várias derivações, todo aquele que ensina ao filho do seu amigo a Torá é chamado como se tivesse dado a luz para esse filho do amigo. Sai dos filhos de Aaron que aprenderam de Moshe e ensina para o geral de até hoje, qualquer um que ensina um filho de um amigo Torá, é como se desse dado a vida para ele. Assim como qualquer um que ensina para outras pessoas. E é uma missão, ou obrigação, ou uma coisa boa para cada um de nós. Homem, mulheres e crianças. Transmitir e passar adiante o conhecimento da Torá. Aí a pergunta, Moshe ensinou Torá para o povo inteiro. Por que aqui fala o exemplo sobre os filhos de Aaron, justamente? Outra coisa, Moshe poderia ter ensinado somente para Aaron. E Aaron depois teria, né, a missão, a ordem, o mandamento de ensinar para os seus filhos. Urash depois traz uma outra explicação nesse mesmo verso, sobre o Beyom Diber Hashem et Moshe, que é o dia em que Hashem falou com Moshe. Nasu ele atrodot shelo. Naquele momento, eles se tornaram as gerações do Moshe. Porque, repete, que ele, Moshe, os ensinou o que ele aprendeu direto, a expressão mipiagvurá, da boca, da força, da potência de Hashem. Urash já tinha explicado isso antes, nesse mesmo verso, na primeira explicação, no primeiro enunciado. E Urash explica que são as gerações de Aharon, também de Moshe, e isso acontece quando ensina para eles, que é o que está aqui, nesse segundo enunciado. Uma outra pergunta que surge é por que no verso fala sobre o dia que Hashem falou com Moshe, já que ele ensinou os filhos de Aaron mesmo depois. Por que fala Beyom Diber Hashem e Moshe? Por que fala no dia em que Hashem falou com Moshe e não o tempo todo que Moshe continua ensinando para os filhos de Aaron? Pelo contrário, a gente sabe que o principal aconteceu depois de Yom Kippur, quando Moshe desce com as segundas tábuas. Depois esse dia do Yom Kippur acontece depois das 3 vezes que Moshe subiu e ficou 40 dias no Har Sinai. E aí, no final dos 120 dias, 3 períodos de 40 dias, ele desce com as tábuas, e aí que ele vai ensinar muito mais para o povo inteiro e, em particular, para os filhos de Aaron. Algumas questões. Fala no dia que falou Beyom, e deve ser entendido desde Meyom, o dia que falou. Outra coisa, mesmo só por uma coisa que ensinou, já os tornou suas gerações. Porque naquele dia teve um ensinamento e já é suficiente para ter uma geração para sempre. Mas é difícil citar essas explicações, que essa é a intenção do Rashi ao falar sobre Beyom Diber Hashem, no dia em que Hashem falou com Moshe. Primeiro, porque é importante enfatizar quando se tornaram as gerações de Moshe através do ensino da Torá. Não precisa o momento exato, em que momento, em que particularidade. A outra coisa, Moshe ensinou para o povo inteiro, mesmo antes de matar a Torá, como está explicado pelo próprio Rashi, em Mará, nas águas amargas, no Egito e em Mitzrayim também, para Shatbo, que fala, Moshe explica que tem que santificar o mês de Nissan, santificar a lua, tem que fazer o sacrifício de Korban Pesach, amarrar o carneirinho na cama. Em suma, foi ensinado muita coisa para o povo inteiro, já antes de matar a Torá. Por que fala aqui nesse dia específico? No primeiro enunciado fala Malé alava katuv keilo eladó, que é considerado como se
Moshe tivesse dado à luz, fizesse nascer os filhos de Aaron. Mas não é que se tornaram as gerações dele, é apenas uma questão de consequência, né? Já que no segundo enunciado fala na sua Eilu Atoldot Shaló. Já é uma outra linguagem que o Rashi usa. Que então eles se tornaram as gerações dele. A origem é na Guemará em Sanhedrin e são chamados em seu nome. Chamados. Nikreu são chamados. E o Rashi aqui muda para Nasu, se tornam. Por que acontece essa diferença que o Rashi muda? Se é baseado na Guemará. A segunda pergunta. Por que Rashi se prolonga e fala que Moshe aprendeu diretamente Mipia Gvurá, de Hashem, etc. Rashi, inclusive, muda de ouviu para aprendeu, né, de Limed, Lamad, da boca da força, Pia Gvurá, para da boca de Hashem, como está na Guemará. Então, essas pequenas questões a gente tem que entender, a gente vai entender isso pelo modo como Moshe transmitiu esse fluxo e como a gente deve fazer para transmitir qualquer coisa com essa força, com essa ênfase, com essa entrega nossa. Assim que funciona, assim que é o fluxo, assim que a gente garante que vai passar para as próximas gerações. A educação se faz com essa entrega, com essa dedicação, com esse foco. Com o fogo que está ligado com o foco, que está ligado com o calor, com a paixão, com a vontade de realmente estar explicando. Foi o que Moshe, já dando a resposta, que não aguento essa vontade de querer explicar e entender o que o Rebbe fala, é mais forte, que é justamente ao transmitir com esse fogo, com essa paixão, com essa vontade, mesmo num único minuto, Beyom, isso já transforma o que vai acontecer em nossos filhos, em nossa geração, em nosso mérito e principalmente de ter filhos que vão seguir essa corrente maravilhosa que vem de Hashem para Moshe e assim por diante até chegar às próximas gerações. Rashi não pode generalizar para os filhos do amigo, como ele acaba citando. Ele tem que explicar por que é Moshe, porque no verso fala claramente sobre Aharon e Moshe. Ele, Toldot, Aharon e Moshe. Então não pode falar que é, como ele fala depois, que deriva para todos os filhos dos amigos. Por isso, o verso continua menciona o momento da transformação que vem da força de Hashem, que muda a realidade. Teve uma mudança na essência com a entrega da Torá. Então, esse momento que foi o momento que Hashem falou com Moshe, e ele depois transmite naquele momento para os filhos de Aaron e os torna as suas gerações de Moshe, é o momento da mudança da essência, é um momento de entrega total. Antes, o povo judeu era como todos os outros povos. Agora só não, Mamlechet Kohanim, um povo de sacerdotes, um povo sagrado, Goi Kadosh. Por isso tiveram todo o espetáculo cenográfico, pirotécnico, de efeitos especiais, vozes, raios, trovões, som do shofar. Isso tudo está impregnado na própria Torá. Essa cena de entrega total, de força, de dedicação. O ensino de Moshe mudou o nascimento espiritual dos filhos de Aaron e passaram a ser também gerações de Moshe. Por isso que é no dia, em vez de desde o dia, o mesmo em relação ao nascimento físico, né? O nascimento físico acontece num dia, num momento, que depois vai continuar durante gerações. Gerações mesmo, não a geração seguinte, como os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, e vai assim por diante. Essa é a mágica, a magia do momento do nascimento. Não se fala que nasce de novo a cada instante. Tem um nascimento, depois continua. Então é Beyom. Naquele momento tem um nascimento. Está focado, concentrado, naquele momento, dedicação, entrega total. Mas como a mudança é na essência, pela força da fala de Hashem, como a gente falou, Pia Gvurá, não aconteceu na entrega da Torá diretamente por Hashem, e sim por Moshe, quando ele repetiu.
Porque Hashem fez isso para o povo inteiro, de uma forma geral, sem estar impregnando em cada um como Moshe fez depois, com os detalhes. E então, por Moshe, quando ele repetiu que tinha ouvido de Hashem. Por isso que o Rashi marca que não basta ouvir, mesmo direto de Hashem. O chamado é quando eles se tornam de verdade. Precisa que a Torá, assim como a mensagem que a gente vai transmitir, a ordem que a gente quer que seja executada, seja ensinada e absorvida dentro de quem está ouvindo. Tem que entrar de verdade. Esse é o fluxo. Aí tem harmonia, tem tranquilidade, tem continuação. E isso Moshe conseguiu não só falando as demais 8 expressões, porque as 2 primeiras foram diretos de Hashem, os 10 mandamentos, as 8 seguintes foram através de Moshe, mas não só nessas expressões, os 8 mandamentos seguintes, mas internalizando todas as leis e detalhes que ele explicou para cada um e um. E como na corrente foi primeiro para os filhos de Aaron, separadamente, então tornaram-se as gerações dele. Uma última pergunta: todo o povo deveria ter se tornado as gerações de Moshe, porque todo o povo ouviu direto de Moshe. Mas a resposta é que a mudança não vem pelo professor, mas pela Torá, que contém a força de Hashem. Quando se estuda além do normal, fora do comum. E isso foi a dedicação dos filhos de Aaron. Como está escrito na Mishnah, em Pirkei Avot, no capítulo 6, Kolamer davar b'shem omro, mevi geulá leolam. Todo aquele que fala, cita da onde que ele aprendeu, traz a geulá, a redenção para o mundo. Olha que fantástico essa frase, como a gente deve aplicar isso, porque traz a redenção, traz Mashiach para o nosso mundo, enfatizando a tradição na Torá, que a gente aprende desde o primeiro Pirkei Avot, que a gente está estudando desde Pesach até Shavuot. A gente vai terminar agora com o 6º capítulo, que fala que a gente tem uma corrente de ouro, como a gente está agora, e vai subindo de rabino em rabino em rabino, até chegar em Moshe Rabbeinu. E de Moshe a gente chega em Pi Hagvurá, chega em Hashem. Essa corrente, esse fluxo que continua através da gente, que aconteceu naquele momento de Matan Torá, traz a redenção, quando a gente percebe que é um fluxo único, que a gente faz parte dessa corrente de ouro, traz a redenção, que é um assunto de força e de nascimento para o mundo inteiro. É a Torá que é verdadeira, então não pode ser só superficial, tem que ser no fundo, tem que transformar de verdade a essência de quem estuda, que é como se fosse a sua geração. Concluindo, baseado em Sanhedrin, que também é o tratado que fala sobre a redenção, sobre a Geulá, principalmente nessa página Tzadiktet 99 Aleph, que fala que Dvar Hashem Bazar, fala do contrário, que alguém que despreza a palavra de Hashem, que é a Torá, gera um bloqueio, mas não só um bloqueio do modo negativo, é que se a pessoa não gera esse bloqueio, não despreza a Torá, que ela aprende, estuda e ensina a Torá de verdade, Hashem renova a manutenção da sua vida. Então é como se estivesse fazendo nascer cada um em um. No momento que agora vocês e eu estamos estudando o Torá com paixão, com vontade, com dedicação, não importa que momento, onde a gente esteja, a gente está de novo refazendo esse fluxo de vida, até trazer o fluxo de vida principal com a redenção, como a gente falou, que vai ligar desde Hashem, nos entregando a Torá, através de Moshe, e os filhos de Aaron, assim por diante, até chegar à nossa geração e Mashiach, que o Goel Rishon é o Goel Aharon, o primeiro Redentor, Moshe, está ligado com Mashiach, nossa geração agora, que é o Goel Aharon, não vai ter mais depois outro, a redenção completa, verdadeira, agora já. Tudo bom para todos nós, Mashiach now.